Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, amada igreja, que a graça, que a paz do Senhor seja com todos. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez nessa jornada onde aprenderemos as lições de Deus nesse livro de Paulo a Tito, essa epístola que Paulo escreveu a Tito. Eu me recordo, algum tempo atrás, um advogado não crente que eu conheço, a mãe dele era uma mãe piedosa, mulher de oração, uma serva de Deus, já está na glória. E eu me recordo dessa cena, ele compartilhando, que ele foi convidado por um determinado pastor de uma determinada igreja evangélica aqui em Belém, foi convidado a pastorear uma igreja, porque ele era advogado e tinha uma excelente oratória. E ele, assim, sabendo da mãe, serva de Deus, e o quão afastado ele estava, ele disse para ele, mas eu não sou crente. Aí o pastor que fez o convite disse, não, mas isso não interessa, você fala muito bem, você vai conseguir atrair muita gente. Esse relato mostra que muitos, ao invés de escolher um servo de Deus pelo seu caráter, prefere utilizar um outro parâmetro, ao invés de caráter, prefere o carisma, prefere o que é superficial, o que é aparente. E nós aprendemos, na última exposição, que o servo de Deus, ele sabe quem ele é diante de Deus. Ele é um escravo resgatado, aquele que foi alcançado pela graça de Deus. E nesta noite, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 16. Hoje nós vamos refletir sobre o caráter e o zelo do servo de Deus. O caráter e o zelo do servo de Deus. Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 16. Vamos ver quais devem ser as características de um servo de Deus. Nós vimos que mesmo sendo uma epístola pastoral, mas os princípios deste livro valem para todo crente, para todo servo e serva de Deus. E aqui, nesses versículos de Tito 1, de 5 a 16, ele vai falar qual é o caráter do servo de Deus. Quais são as características que todo crente tem que ter e o zelo dele. Então diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, Tito 1, de 5 a 16, acompanhe comigo. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme eu te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos.
Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Então, deixa aberta a sua Bíblia. Nós vimos nos versículos de 1 a 4 do capítulo 1 de Tito, em que Paulo ele vai falar que o servo de Deus, ele sabe quem ele é. Inclusive, ele foi alcançado pela graça de Deus e pode ser usado na obra de Deus. Aqui ele fala do seu filho na fé, Tito, no versículo 4. E aqui nesses versículos ele vai falar, como nós já falamos, do caráter e o zelo do servo de Deus. A ideia central dessa perícope, desse trecho que nós acabamos de ler, é que o servo de Deus sabe quem é em Cristo e possui o caráter de Deus. Irmãos, cristianismo, isso é uma mentalidade equivocada em muitos, no nosso contexto. Muitos acham que ser cristão é aquele que tem uma série de listas do que não deve fazer. Ou seja, o crente é conhecido como, ele não bebe, ele não fuma, ele não vai para a festa, ele é crente. Como se fosse algo externo, simplesmente, apesar de ter sim implicações nesse sentido. Mas nesse texto aqui, o apóstolo Paulo vai orientar Tito, mostrando que o servo de Deus, aquele que sabe quem é, sabe de onde Deus o tirou, que o tirou das trevas e tem uma dívida imensurável de gratidão para com Deus, ele sabe que ele tem o Espírito Santo de Deus, ele teve o coração transformado e deve ser natural dele. É natural, não é algo, eu vou fazer para agradar o pastor Raik, eu vou fazer para agradar algum diácono. Não, é mais profundo do que isso. Deus me resgatou e é natural, eu quero agradar a Deus. E deve ser natural. Aqui ele vai falar das características, do caráter do servo de Deus e do zelo dele. Então, o servo de Deus, a primeira verdade, versículos de 5 a 9, o servo de Deus, ele espelha o caráter de Deus. No versículo 5 ele vai dizer, por esta causa, que causa? Ele vai falar desse resgate, versículos de 1 a 4, e no 4 ele tem Tito como verdadeiro filho na fé. Você pode acompanhar no versículo 4, segundo a fé comum, ou seja, Tito também foi resgatado pela graça de Deus. Ele foi resgatado por meu intermédio. Deus é tão misericordioso que me usou, Paulo está dizendo, e por esta causa, porque eu sei que você também é um escravo de Jesus, como eu sou. Você é um pecador redimido, como eu sou, e por isso, versículo 5, eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme eu te prescrevi. Ou seja, o servo de Deus, ele espelha o caráter de Deus, e aqui no versículo 5, Paulo vai falar que a obra de Deus deve ser dirigida com ordem. Deve ser dirigida com ordem, colocar em ordem o que ainda faltava. Havia grandes problemas na vida individual e na vida coletiva das igrejas dessa ilha lá em Creta. Como? Falta de liderança espiritual, falsos mestres, conduta imoral entre os membros da família de Deus, tanto jovens quanto velhos. E Deus colocou Tito para colocar as coisas em ordem, segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, não sei se os irmãos sabem, estamos no mês da reforma protestante, muita gente não entende o propósito do púlpito. Isso vem lá de Esdras, nas escrituras, mas por que o púlpito? O púlpito não é para ressaltar a figura do pregador.
O púlpito é uma forma didática de mostrar para a igreja que o que governa a igreja é a palavra de Deus. Então, pelas escrituras, pela palavra de Deus, ele ia dar orientações a Tito para colocar as coisas em ordem e também para constituir presbíteros. Na Bíblia, são termos intercambiáveis, o termo pastor, presbítero e bispo. Hoje tem algumas denominações que fazem distinções, mas nas escrituras são termos intercambiáveis. Um pastor é um presbítero, é um bispo, biblicamente falando, na nomenclatura do Novo Testamento. Então aqui ele fala no plural, constituísseis presbíteros, ou seja, a ideia era que em cada igreja da ilha de Creta tivesse vários pastores, que eu penso que é o caso. Vocês são privilegiados, né, de terem vários pastores para poder conduzi-los. Por quê? Um ajuda o outro, nós não somos perfeitos. O pastor, eu costumo dizer que o que é o pastor? O pastor é um crente, em primeiro lugar. Ele é uma ovelha. Ele apenas foi encarregado de dirigir e direcionar a igreja para que ele, juntamente com os irmãos, sigam a vontade de Deus. Mas o supremo pastor, o dono da igreja, é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Então, foi com esse propósito que ele está dando essas diretrizes a Tito. Aí, a partir do versículo 6 em diante, ele vai falar, dentro desse tema maior, desse ponto que o servo de Deus espelha o caráter de Deus, ele vai falar que o servo de Deus, ele é irrepreensível em sua vida pública e familiar. Ele vai começar dizendo, versículo 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, aqui ele vai falar, essa palavra irrepreensível, muita gente não compreende. Acredita que alguém ser irrepreensível é ser perfeito. Se essa for a definição, começando por mim, nenhum de nós somos irrepreensíveis. Mas qual é a ideia? O que significa alguém ser irrepreensível? A ideia aqui é não acusado, não reprovável, sem culpa. Não significa sem pecado, mas fala de uma pessoa que quer agradar a Deus. O irrepreensível não é aquele que não peca. O irrepreensível é aquele que peca, mas pede perdão a Deus. É aquele que pode se desentender com algum irmão, mas resolve. Esse é o irrepreensível, porque perfeição somente quando Jesus voltar. E nós vamos ter corpos transformados e não pecaremos mais. Enquanto isso, o que é o irrepreensível? É aquele que quer agradar a Deus. É aquele que tropeça, mas pede graça a Deus e se levanta e continua e luta contra o pecado. Esse é o irrepreensível, não é o perfeito, porque não temos condições de sermos perfeitos nesta vida, mas é o nosso alvo, é a nossa meta. Também ele fala irrepreensível na vida familiar, marido de uma só mulher, ou seja, não pode ser polígamo. O servo de Deus, a serva de Deus, casado, ele é fiel ao seu cônjuge. Infelizmente, vivemos dias tão tenebrosos, de grande apostasia, onde tem gente, eu já escutei de crentes, que diz assim, eu quero casar, mas sabe, né, se não der certo, eu escutei de uma, semana passada, a gente se encontrou, e ela, oi Samuel, tudo bem? Tudo bem. Se diz crente de uma determinada igreja. Aí ela chegou comigo e disse, eu estou separada há 2 meses. Sabe como é, né? É a vida. Como assim sabe como é? É a vida. A gente sabe que tem situações em que a Bíblia dá essa permissão, mas a gente sabe que isso tem que ser uma exceção. Hoje parece que se troca de cônjuge como se troca de roupa, irmãos. Mas o servo de Deus, ele é íntegro para com seu cônjuge.
E ele fala que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução. Final do versículo 6. Nem são insubordinados. Claro que nós não somos responsáveis pela regeneração dos nossos filhos. Mas os pais são responsáveis por ensiná-los nos caminhos do Senhor, conduzi-los, pastoreá-los. Quem tem que pastorear o seu filho, orientar o seu filho, é você, pai, mãe. Hoje, na nossa sociedade, professor é chamado de educador. Biblicamente, não. O educador, os educadores são os pais. Quem tem que evangelizar os seus filhos não é a tia da escola bíblica dominical. A igreja, ela apoia, ela dá suporte. Mas quem tem que ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, eu recebi a Cristo com 12 anos de idade num culto doméstico. Eu fui evangelizado em casa. Minha mãe chegou comigo dizendo: tu acha que porque teu avô é pastor, papai e mamãe é crente, você vai ser salvo? Eu disse: não, eu acho que eu achava que Jesus ia levá-la, eu ia segurar no pé dela, eu acho que eu ia junto com ela. Eu disse: não, se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você está condenado. E eu ali recebi a Cristo. Quem me evangelizou foram os meus pais. Quem tem que evangelizar e discipular os filhos são os pais. Aqui está falando dos filhos que estão sob a responsabilidade. Acontece, tem grandes servos de Deus na história, que infelizmente os filhos não quiseram seguir os caminhos dos pais. Mas é uma coisa que eu falo para minha esposa, para a Pamela. Nós temos uma filhinha de 1 ano e 11 meses, a Ana. Eu quero ter a minha consciência tranquila de que eu procurei inculcar o Evangelho. Se ela seguir um caminho diferente, eu quero estar com as minhas mãos limpas diante de Deus. Então, o servo de Deus, ele é conhecido como alguém que, tendo os seus filhos sob a sua responsabilidade, eles estão sendo ensinados no caminho do Senhor. Então, isso indica ser irrepreensível. E o versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. A palavra despenseiro aqui vem de uma palavra que a gente conhece de uma maneira diferente no português, que é a palavra economia, mas na verdade é um termo bíblico, teológico, oikonomos. Significa mordomo, gerente, supervisor de Deus. Mesmo aquele falando para um pastor, mas de certa forma, todos nós também somos mordomos. Porque Deus nos tirou das trevas, nos deu uma nova vida, e a nova vida que nós temos, e tudo que nós temos vem de Deus. Só nos resta administrar. Só nos resta administrar algo que não é nosso. A nossa própria vida não nos pertence. O apóstolo Paulo diz que nós fomos comprados por um bom preço, por isso deve ser natural glorificarmos a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida. Então todos nós somos mordomos, a nossa vida é para agradar a Deus, e isso não é para agradar fulano, cicrano, isso é para agradar a Deus, é natural de quem foi transformado, esse é o caráter do servo de Deus. E o servo de Deus, ele é conhecido pelo que ele não é. Prosseguindo no versículo 7, diz: não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Ele não é orgulhoso, ele procura se colocar no lugar do outro, ele não busca satisfazer a sua vontade, não irascível ou briguento, ele não guarda mágoas, ele deve aprender a não guardar ressentimentos. Eu sei que é muito fácil falar, principalmente perdão. Quando eu prego sobre perdão, eu digo, é muito fácil estar aqui, falar de perdão. Perdoe, irmãos. Eu sei que é muito fácil falar,
Muitas vezes pessoas nos ferem. Eu me lembro agora de um colega de ministério falando das lutas que ele enfrentou na sua jornada como pastor. Ele dizendo que hoje ele usou essa expressão, de tanto apanhar no ministério, de tantas pessoas que se levantaram contra mim, hoje eu tenho um couro de crocodilo. Ele usou essa expressão, de tanto apanhar. Mas ele disse, mas Deus tem me dado graças e tem me ajudado a perdoar aqueles que se levantaram contra mim. Também, não apegado ao vinho, ou seja, ele não é escravizado pelas bebidas alcoólicas, não violento, né? Ele não ameaça ou busca utilizar a força para obter o que deseja, e não ávido, não cobiçoso de torpe ganância, não ávido por lucro desonesto, ou seja, é uma pessoa que coloca o dinheiro no seu devido lugar, não é escravo do dinheiro. O dinheiro ele entende, inclusive nós tivemos um momento de ofertas, a gente não, tem gente que acha que a gente entrega o dinheiro para a igreja, para o pastor. Não, irmãos, na mentalidade do servo de Deus, ele já nos deu tudo. É só uma forma de gratidão. Senhor, muito obrigado, o Senhor tem me abençoado tanto. O que eu estou contribuindo aqui, isso não é para pagar nada, é só uma forma de dizer, Senhor, eu te amo, e expressar a nossa gratidão. Então ele não é escravo do dinheiro. Na verdade, o dinheiro é um servo, ele não é um senhor. Além do servo de Deus ser conhecido pelo que não é, ele é conhecido também pelo que ele faz. Versículo 8 diz, antes ele é hospitaleiro, amigo do bem, ou seja, hospitaleiro, a gente precisa entender que no mundo antigo, muitas pessoas viajavam e não existe hoje um sistema, hoje existe na verdade, existe um sistema hoteleiro mais adequado. No primeiro século não existia. Normalmente, as instalações, as pousadas, eles também, além de serem muito sujos, um ambiente muito sujo, também funcionavam como bordéis, lugar de prostituição. Então não tinha como, hoje acontece, né? Às vezes a gente viaja, eu viajei 2 semanas atrás para Castanhal, uma família nos recebeu. Já aconteceu de eu ser hospedado, é uma gentileza da igreja. Então, a hospitalidade era imperiosa no primeiro século. A igreja não podia dizer, olha, eu vou pagar um hotel. Não tinha como. Não era um lugar adequado. Então, por isso que a igreja precisava hospedar os seus servos. Então, é uma das características. Ele tem um coração, tem um bolso e tem uma casa que são abertos para os irmãos. Ele também é amigo do bem. Ele ama as coisas que são boas, as coisas que estão relacionadas a Deus. O seu pensamento está antenado no Senhor. Ele foge da maledicência, da fofoca. Ele busca o bem das pessoas. Também o servo de Deus é conhecido pelo que ele é. Continua o versículo 8 e o 9. Ele é sóbrio, justo, piedoso, tem domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ele é sóbrio, moderado, autocontrolado, discreto. Também ele pode dar a entender no grego, que ele tem domínio sobre os seus desejos e paixões. Deus ajuda ele nessa luta. Ele é justo. Ele não usa 2 pesos e 2 medidas. A gente sabe de casos muito complicados, eu sei de casos tristes no contexto eclesiástico, como de uma liderança de uma determinada igreja que costumava trair a sua esposa, mas que ele não era disciplinado porque ele tinha um dízimo alto. Então a igreja não fazia, era patente, todos sabiam, e a gente sabe que a disciplina eclesiástica é uma das marcas de uma igreja saudável, e a disciplina não é punição, primeiramente a disciplina visa a restauração, essa é a visão bíblica, a visão de Jesus. Também que é piedoso, ou seja, é uma pessoa consagrada, é uma pessoa que entende
que a sua vida foi resgatada por Deus e ele dedica a sua vida ao Senhor em tudo que ele faz, e ele é apegado à palavra, ele se afadiga à palavra fiel, não só o pastor, o crente. Isso tem a ver até logo no início, quando fala que o servo de Deus tem que ter filhos que são ensinados nos caminhos do Senhor. Mas para a gente ensinar os nossos filhos, nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração. Algo que Moisés já havia dito em Deuteronômio 6. A gente conhece muito aquele texto que devemos inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos. Mas no versículo anterior, o texto diz: guarda essa palavra no teu coração. E depois você tem condições de inculcar esta palavra aos teus filhos. Então, meus irmãos, o caráter e o zelo do servo de Deus, nós sabemos, a ideia central é que o servo de Deus sabe quem é em Cristo e possui o caráter de Deus. Primeira verdade que nós vimos, versículos de 5 a 9, o servo de Deus, ele espelha o caráter de Deus. Agora, nos versículos de 10 a 16, o servo de Deus, ele protege o rebanho. Logo nos versículos 10 e 11, aqui ele falou nos versículos de 5 a 9 sobre o caráter de Deus. Quais são as características naturais de quem foi alcançado verdadeiramente pela graça de Deus? É natural buscar ser irrepreensível, ser uma pessoa que busca agradar a Deus. É natural. Não é algo religioso, farisaico. Eu vou fazer para agradar as pessoas porque as pessoas estão me olhando. Não. Ele tem uma dívida impagável com Deus, uma dívida de amor para com o Senhor que teve graça. Isso é natural dele dedicar a sua vida ao Senhor. E nos versículos 10 a 16, ele protege o rebanho, está atento ao rebanho. Então, nos versículos 10 a 11, o servo de Deus, ele identifica os falsos pastores. Um dos nossos desafios aqui, abrindo o coração para os irmãos, às vezes a gente tem essa palavra só entre colegas pastores, mas às vezes um dos nossos desafios, nós que conduzimos a igreja, é que muitas vezes a gente se labuta na palavra de Deus, mas às vezes as nossas ovelhas gostam de escutar pregadores que não são confiáveis. E hoje a gente tem acesso à internet, canais no YouTube, e claro que tem excelentes e pastores abençoados, mas o servo de Deus, ele reconhece, como ele conhece a palavra de Deus, ele reconhece os lobos, ele reconhece os falsos pastores. Inclusive, abrindo um parêntese, se de repente você acompanha o canal de algum pastor, se você tiver dúvidas, procure o pastor Raik. Pastor, o senhor recomenda que eu acompanhe? Por quê? Porque o seu pastor, aquele que vai te visitar, aquele que estará contigo, não é o pastor do YouTube que mora em outro lugar, é o pastor que está aqui no dia a dia, é ele que vai te visitar. Então, peça orientação aos seus pastores, aí no caso aqui é o pastor Raik. Então, o servo de Deus, ele identifica os falsos pastores. Versículo 10, aqui fala da identidade desses falsos pastores. Versículo 10, insubordinados, ou seja, rebeldes, pauradores frívolos, ou seja, aqueles que têm uma conversa vazia, que apenas têm uma retórica, tem palavras bonitas, palavras de ânimo, né? Parece um coaching. Opa, isso está sendo moda hoje, né? Pastor ser coach, né? Coloca a gente lá para cima, né? Diz que nós somos o ponto fraco de Deus, que Deus é refém da gente, Deus vai fazer de tudo por nós, ou seja, ao invés de ter uma abordagem teocêntrica, cristocêntrica, Deus é o centro, mas não, usam palavras para massagear o nosso ego. São palavras que não dão sustentabilidade, não dão sustento para a nossa vida espiritual.
são enganadores. Aqui ele fala especialmente os da circuncisão, versículo 10, que ensinava que o crente precisava praticar ritos judaicos, irmãos. Tem igrejas que fazem isso, danças de Israel, não é isso? Festividades de Israel, meu Deus, isso é sombra, isso já passou, mas eles falavam bonito, aquelas danças eram bonitas, aqueles ritos, mas isso era tudo vazio, e o servo de Deus, a marca de um verdadeiro servo de Deus, é sua submissão às Escrituras, e ele consegue reconhecer, espera aí, o que esse cara está falando, o que se diz pastor está dizendo, não está de acordo com o que eu estou aprendendo na palavra de Deus. Então é errado, eu não vou aceitar, eu não vou escutar, vou me desinscrever desse canal, porque isso não vai me fazer bem espiritualmente falando. O servo de Deus também neutraliza os falsos pastores, ele vai prosseguir, versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância, que era o que estava acontecendo na ilha de Creta. Eles estavam infiltrados na igreja e estavam falando doutrinas e tendo um comportamento completamente contrário às Escrituras. Então Tito precisava orientar os pastores que estavam sendo constituídos para que pudessem desmascarar esses lobos, neutralizar. Então, eles precisam ser calados. Aqui não está falando da violência, pode parecer na língua portuguesa, porque isso vai contrariar o que ele falou anteriormente, que o servo de Deus, ele não é violento, não é briguento, mas é preciso fazê-los calar. Como é que a gente identifica? Isso é muito fácil, a maioria das nossas transações financeiras estão acontecendo de maneira online, mas ainda existem as cédulas. E quem é treinado e trabalha no sistema bancário, ele é treinado, como é que ele reconhece uma cédula falsa? Ele tem que conhecer muito bem a cédula verdadeira. Como é que a gente sabe se alguém está ensinando uma doutrina herética? Conhecendo a doutrina verdadeira. E não só nos cultos que a gente vai abrir a Bíblia, porque é natural que o servo de Deus seja apegado às Escrituras, tanto para a sua vida espiritual, como para os seus filhos, como também para aqueles que trabalham com você, e você vai ter oportunidade de testemunhar da sua fé. Então, eles estavam pervertendo casas inteiras, eram movidos por ganância, parece um retrato atual. E os versículos 12 a 16, o servo de Deus sabe o caráter e os erros dos falsos pastores. No versículo 12, ele faz uma citação de um autor chamado Epimênides de Cnosso, que é o versículo 12. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso aqui é uma citação que trata o perfil dos falsos pastores. Então, o que esse autor falou cerca de 500 antes de Cristo, e era uma literatura conhecida na ilha de Creta. Então, Paulo usou essa literatura para dizer, esse retrato que Epimênides deu 500 anos antes de Cristo, continua sendo válido para esses falsos profetas. Eles são mentirosos, feras terríveis, tanto que no 13 diz, tal testemunho é exato, ainda cabe na descrição desses falsos pastores que são preguiçosos e gostam de matar o rebanho e de se locupletar. Irmãos, vivemos dias em que pessoas são pastores, inclusive para nossa tristeza, tem lugares aqui no Brasil, tenho colegas pastores, tem um determinado estado aqui no Brasil, que se um pastor, ele quiser fazer um financiamento, ele vai no início preencher todos os dados, é tudo lindo e maravilhoso. Quando chega, qual é a sua atividade?
Ah, eu sou pastor. Na hora tem a maior dificuldade, ele não consegue. Porque os pastores são conhecidos como ladrões, como desonestos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E esse é o caráter dos falsos pastores. Aqui diz, versículo 14, voltando um pouco no 13, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Aqui ainda é uma tentativa, fala da disciplina, para que eles sejam saudáveis, eles precisam ser repreendidos. Você está errado. Você está errado. Eu me lembro de uma aula na FATEB, onde a gente estava tratando esse assunto sobre disciplina eclesiástica. E a gente lendo as epístolas pastorais, a gente tocou num assunto, Paulo fala lá em Timóteo, 1 Timóteo, que os pastores que pecam precisam ser disciplinados. E uma das minhas alunas, que era de uma denominação que não é congregacional, onde o pastor ele fala, todo mundo tem que baixar a cabeça, ninguém não tem essa de, ela ficou boquiaberta, ela nem percebeu que ela estava assim. Poxa, é verdade, mas lá na igreja não tem como a gente fazer isso. É triste. Mas aqui fala da descrição, eles têm que ser sadios na fé, ser repreendidos e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Por quê, irmãos? Porque o que dá sustento para a nossa vida espiritual não são mandamentos de homens, não é a teologia do coaching. Eu não estou aqui para massagear o ego de vocês, irmãos. Eu estou aqui buscando ser fiel às Escrituras. E é essa palavra que nos sustenta. É essa palavra que nos dá firmeza. É essa palavra, como nós cantamos aqui, que no momento da angústia, poxa, Deus não respondeu como eu gostaria, mas de acordo com a palavra, Deus cuida de mim, Ele tem o melhor, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o tempo certo, e eu sei que a graça dEle me basta. O que nos sustenta é a palavra de Deus, não é a história da carochinha, não são palavras vazias só para a pessoa se emocionar, irmãos, mas é a palavra. Por quê? Versículo 15, ele vai falar que eles eram corrompidos quanto ao julgamento. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Meus irmãos, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, aqueles que foram alcançados, foram tirados da lama do pecado, e antes escravos do pecado, agora escravos de Jesus, de um Deus bondoso, aqueles que foram regenerados e santificados, eles têm uma tendência a olhar e a interpretar a realidade com base na palavra de Deus. Aqui fala da cosmovisão. A forma como a gente enxerga o mundo é diferente. Por quê? Porque ocorreu uma metanoia, que é uma palavra que fala de arrependimento, mudança de mente. Quem é puro, quem foi alcançado pela graça de Deus, ele tem a tendência de olhar de acordo com o olhar de Deus. Eu não olho mais, poxa, fiquei desempregado, poxa vida, azar. Não. Quem tem a mente de Cristo, quem tem uma cosmovisão bíblica diz, Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai prover, o Senhor diz para eu olhar, observar os passarinhos, e o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor vai cuidar de mim. É um momento difícil, mas isso não é azar, isso não é maldição, o Senhor está no controle, isso quer me ensinar a eu confiar mais em Ti. Quem é puro, quem foi alcançado pela graça de Deus, ele tem uma cosmovisão, ele enxerga a vida de acordo com os
óculos de Deus, com os óculos das Escrituras, e a gente passa a entender que a nossa vida está no controle das mãos de Deus, ao contrário de falsos pastores. E ele encerra no versículo 16, que eles eram inconsistentes quanto ao testemunho, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Ou seja, eles professam conhecer. Irmãos, não adianta eu dizer que eu sou crente, dizer que eu estou arrependido. As pessoas querem ver. Como é que eu mostro que eu sou filho de Deus? Como é que eu mostro? É só dizendo, olha, eu sou filho de Deus, viu? E continua seguindo um caminho contrário às Escrituras? Não. Eles professavam, eles diziam, não, nós conhecemos a Deus. Mas o texto diz, negam por suas obras. Como é que eu sei quem é um cristão? E eu me lembro, para a gente caminhar para o final, do apóstolo dos pés sangrentos, Sadhguru Sundar Singh, grande missionário na Índia, que depois que recebeu a Cristo, os pais não aceitaram, a família não aceitou, e chegou ao cúmulo, ao desespero. O tio dele, que era riquíssimo, disse, vem cá, Sadhguru, vamos passear. E levou ele para conhecer o seu castelo e todas as suas riquezas. E disse, Sadhguru, para com essa besteira de ser cristão. Olha aqui, todas essas riquezas são tuas. Ele disse, mas Jesus é a minha maior riqueza. Nada disso vale. O pai tentou de tudo, no final envenenou ele. Deus preservou a vida dele e ele foi um grande missionário na Índia. E tem uma história que ele foi para a Inglaterra. Foi um país europeu, salvo engano, foi a Inglaterra. E ele ficou hospedado na casa de um pastor. E ele ficou hospedado naquela série de conferências. Aí depois, quando ele saiu, o filhinho dele, filhinho do pastor, né, que hospedou, disse assim, papai, cadê Jesus? Como assim, meu filho, cadê Jesus? Não, o Jesus que eu aprendo aqui, eu aprendo lá na igreja, ele estava aqui com a gente, né? Ou seja, o filhinho dele estava enxergando Jesus na vida daquele servo de Deus. Não adianta falar, é necessário ser. Não adianta eu parecer, vestir aqui esse terno, parecer crente, parecer um pastor consagrado. Não adianta, Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o que a gente está pensando agora. Deus sabe o que está lá no nosso profundo. Cristianismo não é aparência, não é uma religião. Ah, eu era de uma outra religião, agora eu sou da religião dos evangélicos. Cristianismo é muito mais profundo, irmãos. É estar disposto a seguir a Jesus, a ser o seu seguidor, levar a cruz e ser um servo de Deus, não para agradar pessoas, não para agradar homens, mas porque é natural, porque o servo de Deus sabe quem é em Cristo e ele possui o caráter de Deus. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar no seu lugar. Coloque sua vida diante de Deus. O crente verdadeiro não é perfeição, mas se você está lutando contra o pecado, isso é uma marca de um crente verdadeiro. Peça a Deus vitória. Se você está ansioso, coloque isso diante de Deus e diga, Senhor, eu quero te agradar, espelhar o teu caráter. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Aplica essa palavra começando por mim. Tu sabes das minhas debilidades. Tu sabes que a gente ainda está na jornada cristã, não fomos glorificados, Senhor. Mas nós aprendemos que o servo de Deus, ele tem o caráter de Deus e ele tem zelo pelas coisas de Deus. Seja com cada um de nós, cada um dos meus irmãos. Atende, Senhor, ao seu clamor e que nós possamos, como cantamos, te servir, independente se o Senhor abrir porta ou se a porta for fechada, porque porta aberta é bênção, mas quando o Senhor fecha a porta também é bênção.
O Senhor está nos livrando, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos ajudando para que a gente confie cada vez mais em Ti. Nos ajuda, Senhor, seja com cada um de nós, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, meus irmãos.